O que foi isso, cara? Não faço ideia, cara, mas a gente vai descobrir juntos, hein? Agora. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Raspa Pop. Eu sou Marcelo Pacheco. Eu sou o Jorge E X. nós somos o Raspa Pop. Hoje vamos falar de grandes tragédias naturais que assolaram a humanidade desde os tempos mais remotos. Erupções vulcânicas, tsunamis e muitas outras tragédias que nós vamos revisitar hoje nesse programa. Tá maravilhoso o programa hoje, né, Jorge? É complicado, gente. Se segura aí, mas antes disso, não se esqueça de deixar aquele like, aquele comentário, aquela sugestão. Olha aí, ó, a gente tá quase chegando nos 500, hein? Falta pouquinho. Quem gosta de paçoca, quem não quiser também, a gente não tem paçoca diet, bicho? Tem paçoca diet, Se não tiver, a gente inventa, né? paçoca sem cafeína. Então é isso aí, a gente tá contando com vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, catástrofes naturais. Vamos começar então pelo mais antigo registrado, que é a erupção do vulcão Vesúvio, que acabou com a cidade de Pompeia Exatamente. em 79 d.C. Pompeia e Herculano, 16 mil mortes, Marcelo. 16 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas com a erupção do Monte Vesúvio. Sabe em quanto tempo só que levou isso? Em 19 horas, Marcelo, o Vesúvio simplesmente acabou com a cidade de Pompeia, de Herculano, essas aí devastadas totalmente, tá? E ainda pegou mais algumas cidades ali periféricas, ali na redondeza, cara. Então vocês imaginem a força dessa erupção vulcânica para poder, em 19 horas, acabar com 16 mil vidas. O vulcão cuspiu cinza e pedra, cara, a uma altura de 30 quilômetros. 1,5 milhão de toneladas de cinzas e rochas foram liberadas com uma energia térmica centenas de milhares de vezes maior do que a do bombardeamento de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que os cidadãos de Pompeia e Herculano morreram devido ao fluxo piroclástico hidrotermal de temperaturas superiores a 700 graus centígrados. Arqueólogos descobriram nos limites da cidade as cascas petrificadas dos corpos decompostos de 1.044 vítimas. Ou seja, dos 16 mil eles só acharam partes dos corpos de pouco mais de 1.000 pessoas. Petrificado, cara. Quem quiser dar uma conferida, Os Últimos Dias de Pompeia, tá? Recomendo, né? Filme de 1959, roteiro lá do Sérgio Leone, com o meu herói Steve Reeve. E com base nessa mesma temática teve outros filmes aí mais recentes, né? Como Vulcano. Sim, isso aí é com o Pierce Brosnan, né? E Linda Hamilton, Exatamente. né? A eterna Sarah Connor. Vamos pro próximo. Marcelo, imagina só um som gerado no Rio de Janeiro e ouvido lá em Dakar, atravessando todo o Oceano Atlântico. Isso foi um baita de um estrondo, hein? E qual foi a tragédia natural que deu origem a um som dessa magnitude, Jorge? Cara, erupção do Monte Krakatoa, cara, na ilha de Krakatoa, lá na Indonésia, bicho. A gente tem relatos de que o som dessa erupção foi tão alto que estourou os tímpanos de alguns marinheiros. Pequena ilha de Krakatoa, no meio do Estreito de Sunda. Estreito do quê, cara? É aquele mesmo, meu irmão. Estreito de Sunda, Marcelo. É aquele mesmo, tá? Como eu ia dizendo, gente, 1883, pequena ilha de Krakatoa, mais precisamente no dia 27 de agosto, uma segunda-feira, ela foi varrida do mapa. Nesta data, precisamente às 10 horas e 5 da manhã, a pequena ilha, que tem apenas 10 quilômetros cúbicos, foi arrasada por uma explosão que lançou cinzas e partículas a 100 quilômetros de altura. Mais alto que o Vesúvio ainda, né? Mais alto ainda que o Vesúvio. E estima-se que mesmo que por alguns segundos essa explosão chegou a causar um buraco no oceano. E pasme você, diz que o buraco... Cara, não vou falar isso. O buraco estava tão quente que a água caía ali dentro e evaporava. Com isso, buraco quente, eu tô falando de Sunda, falando de buraco quente que é complicado. É difícil. Mas é verdade. Caramba, rapaz, aí diz que... Foda, mano.
É, cara, na realidade é isso. Diz que a temperatura do orifício ali na água, onde jazia a ilha de Krakatoa, diz que era tão quente que a água que ia adentrando No orifício gerado pela explosão e evaporando. ia evaporando, cara, tipo, na hora, simultaneamente, cara. Não, Isso cara, aí. tá merda, você. A água imediatamente se convertia em vapor. Esse vapor ocasionou diversos tsunamis que arrasaram com as costas de Sumatra e Java. Saldo, 35 mil mortes. Superou lá a Pompeia, né? Mais do que o dobro, né? A Vesúvio. Pompeia foram 16 mil, agora nós já temos um saldo de 35 mil mortes. Perfeitamente. Vamos passar para a próxima. O próximo é o tsunami em Lisboa. Para a Europa agora, né, Marcelo? 1755 é o ano. Saldo de mortes, a gente já vai falar desde o início aqui. 100 mil mortes, gente. Olha só. Estamos num crescendo aí. Pois é, gente. O terremoto provocou ondas de mais de 6 metros de altura, praticamente devastou Lisboa, a ponto, na época, um dos dirigentes da cidade era o Marquês de Pombal, e ele achou que ia ter que refazer Lisboa. Cara, aconteceu quase isso, bicho, sabia? Eles realmente tiveram que reconstruir a cidade. Isso deu origem a um estilo arquitetônico chamado estilo pombalino, justamente em homenagem ao Marquês de Pombal. Muito interessante. Agora vamos para um bem mais recente aí. Inclusive foi bem retratado nos cinemas, né? Marcante. Um tsunami na Indonésia em 2004. Saldo, 280 mil mortes. Como já tinha uma cobertura ampla da imprensa, tecnologia, né, informação, o mundo inteiro chorou, né, Marcelo? Veio o filme, né? Teve o filme também. O Impossível. Isso. Esse filme... Isso. Esse filme 2012, né? Não sei. 2012. É. 2012. Baseado nos relatos de uma das sobreviventes e sua família. Que é retratado, né? É a família que é retratada no filme. Retratado no filme. Então ali a gente tem uma pequena noção, porque Pequena mesmo, nesse né, cara? filme mostra o tsunami atingindo logo no início, né? Mas na verdade a grande tragédia humana ali é o pós, né? É o pós, que a onda varreu todo mundo e deixou um membro da família pra lá, outro pra cá. E esse reencontro da família que é o mais tocante quando se trata desse filme que relata essa tragédia natural. Novamente na Indonésia. Bom, gente, vamos falar agora sobre uma tragédia. Aí vamos recuar um pouquinho no tempo. A gente estava em 2004, né? Vamos para a China agora, 1931. As cheias dos rios, né? Rio Amarelo. O Rio Amarelo e seus afluentes ali. Foi um saldo bem pesado esse aí. A gente já vai dar um grande salto agora em relação ao número de mortes. Quantos foram, João? 4 milhões. Eita. Tá? Não só por causa de afogamento, mas acabou com lavoura, doenças, uma série de consequências circunstanciais, né? A cheia dos rios naquela época. Cara, uma verdadeira tragédia, uma tristeza. Não só na bacia do Rio Amarelo, houve enchentes por todos os grandes rios da China nesse ano. Foram diversas inundações e cerca de 88 mil quilômetros quadrados ficaram completamente debaixo d'água. E mais 21 quilômetros semi-alagados. Quer dizer, produtividade Exato. pro brejo. Imagina. Isso deixa a gente entender um pouco essa questão dos chineses em relação à fome, né, cara? Que ficou difícil achar alimento depois dessa tragédia, né? Sem Como contar eu as guerras. falei, também. as condições sanitárias também, né, cara? Também. Porque doença e até para reconstruir, né, a cidade. Se a gente toda, parar pra pensar, economicamente. isso de certa forma influi culturalmente também. Certamente, cara. Assim como foi lá em Portugal que a gente falou, lá em Lisboa, né, do estilo arquitetônico, que persiste até hoje, na China também não foi diferente. Então é isso, gente. A gente espera que essas tragédias não se repitam, mas a gente sabe que elas vão se repetir, né? Porque isso... Segundo a Bíblia, sim. Não, e é científico também. O planeta, de tempos em tempos, ele meio que tenta expurgar a gente, né? Como se nós fôssemos aí pragas, né? Que nojo. Então, essas tragédias naturais fazem com que também... Movimento de placa tectônica. também, tudo. Mas nós somos seres humanos e não desistimos nunca, tá bom? A gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham gostado. Um beijão!